Amém? Vamos caminhar aqui com a palavra. Eu falei semana passada que eu ia continuar a mensagem que eu estava ministrando semana passada. Porque eu lembro que eu falei que se eu pudesse falar mais 1 hora, eu falaria. Mas não era nem pela questão de que não tinha conteúdo. Tinha o conteúdo e não era só pela empolgação, não. É porque tinha o conteúdo e eu não falei tudo que precisava falar dentro do contexto que eu separei. Então eu vou agora me antecipar um pouco para chegar próximo do ponto que eu parei. Amém? Quem não estava aqui vai entender claramente o contexto, fique tranquilo. O texto que a gente vai ler é em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler o texto, depois eu vou pontuar algumas coisas que eu falei semana passada, só como introdução, e a gente vai dar sequência, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, em algumas versões, no lugar de Silvano está Silas, mas é a mesma coisa, o mesmo nome. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Vou repetir o verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? E aí eu comecei semana passada, não sei se você lembra, e quem não estava vai ouvir hoje, que eu fiz uma pergunta. Depois de uma introdução, é óbvio, né? A gente sempre fala alguma coisinha, mas eu até falei que a mensagem seria muito em cima de perguntas. E a primeira pergunta, não sei se você lembra, mas eu fiz a seguinte pergunta: existe igreja perfeita? E aí eu lembro que vocês, junto comigo, né, a maioria ou todos responderam de alguma forma: não existe igreja perfeita. Mas aí eu trouxe uma afirmação, segundo o texto, que aí já é uma afirmação, que diz: mas existe uma igreja modelo. Existe uma igreja modelo. O texto diz isso, ok? Assim tornaram-se modelo. Isso, e assim tornaram-se modelo. Quer dizer, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que é um modelo. Eu falei rapidamente sobre o que é um modelo, né? Nós temos um modelo e nós queremos copiar aquele modelo. É muito bom quando a gente já tem um modelo, quando a gente não precisa criar nada. É muito bom quando alguém já traz um modelo pronto e fala: olha, é a partir daqui, produz a partir daqui, né? Eu lembro que eu trabalhava numa fábrica de suco e de vez em quando eu tinha que ir na fábrica. Trabalhei lá um período só. E tinha que ir lá na fábrica do suco, um suco até muito conhecido aí no Rio de Janeiro. E quando chegava lá, era muito interessante, porque
Eu não sei se você sabe, aquela garrafa que você compra, aquela garrafinha que você compra, desenhadinha, aquela garrafa, ela é um negocinho desse tamanhozinho assim, ó. É um modelozinho pequenininho, uma maquetezinha pequenininha. E aí existe uma máquina que é a sopradora, que sopra. Quer dizer, imagina uma máquina soprando, né, igual a minha e você, né? E a máquina sopra ali e a garrafa vai exatamente para o modelo, para o tamanho, para a forma daquele modelo pequenininho. Aquilo é um modelo. A partir dali vira aquela garrafa que você conhece lá no mercado. Interessante, porque eu mesmo não sabia disso, que existia um soprador que fazia a garrafa virar aquele tamanho, daquele jeitinho, né? Então, todos nós queremos, de fato, é muito melhor você ir a partir de um modelo. Posso ouvir um amém? Então, nós temos um modelo. Quem é o nosso modelo? Cristo. Cristo é o nosso modelo. E, por Cristo ser o nosso modelo, nós podemos seguir os passos de Cristo e nos tornarmos também modelo para o outro, ok? Então, quando Paulo fala aqui para essa igreja, ele está dizendo que essa igreja se tornou um modelo para aqueles que estavam na Macedônia e na Acaia. E provavelmente para outros também, não só para aquela região, mas para outra. Aquela região não era uma região pequena, era uma região grande, que tinha muitas cidades. Provavelmente, imagina, né? Todos ali sendo alcançados por pessoas que eram modelos, que eram modelo e que fazia diferença, e que era diferente do modelo errado, da forma errada, né? Então, essa foi a primeira pergunta que eu fiz, e aí a gente descobre aqui no texto que existe uma igreja modelo. A segunda pergunta é, qual o segredo de ser uma igreja modelo? Qual é o segredo? O texto também nos revela isso, o texto nos mostra isso. Aí já está no verso 6, que diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Na verdade, se fosse de baixo para cima, por eu ser o imitador do Senhor, e também dos homens, porque ali Paulo está dizendo que eles se tornaram imitadores deles, de Paulo, Silvano, de Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo. Mas ele está dizendo também que imitador do Senhor. Então, é por causa de eu imitar o Senhor e imitar aqueles homens de Deus que eu me tornei um modelo. Então, de trás para frente, podemos ser um modelo, não somos perfeitos, mas podemos ser um modelo, uma referência boa. Por quê? Porque nos tornamos imitadores de alguém que já era um modelo. Amém? Então você percebe, às vezes, as pessoas falam, não tem jeito, não tem jeito. A gente ouve muito falar e muitas vezes, nós mesmos, às vezes, nos pegamos falando isso. O Brasil não tem mais jeito, fulano não tem jeito. Tem, queridos, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós, porque tudo tem jeito. Realmente não tinha, sem a morte de Cristo, mas porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar para levar a sua igreja, tem jeito. O quê? Tudo. Tudo tem jeito. Aí você começa a pensar rápido aí na sua mente, veloz, e pensa logo, não, calma aí, mas calma aí. Aquela situação não tem jeito. Tem. Essa situação que você pensou aí tem jeito, sim. É só o evangelho alcançar essa pessoa e essa pessoa falar, eu quero mudar. Esse é o segredo. O segredo é o evangelho chegar na vida de alguém e essa pessoa dizer, agora eu quero ser diferente porque essa verdade me alcançou. E eu estou cansado da mentira, eu estou cansado de ser um modelo errado para as pessoas. Agora eu serei um modelo de Cristo, porque a verdade de Cristo me alcançou. Amém? Então, o que nós precisamos ser? Qual é o segredo? O primeiro segredo que a gente descobre aqui no texto, quando nós perguntamos, qual é o segredo de uma igreja modelo? E quando eu falo igreja, eu não estou falando como eu disse aqui semana passada, não é o corpo físico, somos nós. E quando eu falo de nós, eu não falo do momento que nós estamos aqui, não, porque com certeza estar aqui agora e ser um modelo para o seu irmão é mais fácil. Eu olho para vocês aqui, vocês todos têm carinhas de anjo. Todos bonitinhos com carinhas de anjo, ninguém é mau aqui. Ninguém é pecador, aqui é tudo anjinho, inclusive eu. Eu me coloco também na condição de anjo, quando vocês olham para mim aqui, devem imaginar, olha que anjão. Ou não sei, estou especulando para o melhor, para o bom. Mas, na verdade, nós estamos sendo expostos o tempo todo, porque nós não ficamos só nesse ambiente, Nós não ficamos só nesse lugar mais agradável, mais fácil de lidar com uma liturgia,
que a gente aprende, a gente disciplina com ela, e a gente fica obediente a ela, e a gente consegue produzir algo que as pessoas vão chegar e vão falar, poxa, que lugar legal, que lugar bacana, que lugar interessante, eu vou ficar por aqui, porque aqui me dá um alívio, aqui me faz meditar com mais tranquilidade. Esse lugar realmente nos proporciona isso. Só que eu quero lembrar uma coisa a você. Hoje ainda, amanhã, e essa semana que está começando, certamente você vai passar por muitos lugares. Ou se ainda assim você não passar por muitos lugares, você vai passar por alguns lugares que são diferentes desse, sim ou não? E você vai ser provado, e você vai precisar se posicionar, ainda assim como o modelo que você é aqui hoje, como o anjinho que eu estou olhando para você. A questão é, como é isso? Como que, nós nos tornamos de fato um imitador? E aí é uma outra pergunta também, como me torno um imitador? Aí o texto nos apresenta algumas características dessa igreja, que é um modelo e que eu preciso copiar para me tornar um imitador de Cristo. E eu sendo um imitador de Cristo, agora eu vou me tornar um modelo. Então eu tenho uma igreja, no verso 6, a segunda parte desse texto, porque vem dizendo, de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Amém? De homens e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, essa é uma parte, todos nós sabemos o que é sofrimento, não sei se você já sofreu em algum momento, não sei se você está sofrendo, mas todos nós sabemos o que é sofrer. Então, diante dos sofrimentos, ainda assim, eles, os tessalonicenses, ou nós que estamos aqui, recebemos a palavra com alegria. Esse ponto aqui, ele é fundamental, porque você pode receber a palavra e continuar triste, ou receber a palavra com tristeza, com amargura. E aí, a questão é que eles receberam com esse ingrediente aqui, esse ingrediente que é diferente, com alegria. Só que eles estavam alegres por quê? A ferramenta poderosa na mão daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, era o Espírito Santo. Querido, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Não esqueça nunca que você é a habitação do Espírito Santo. E que ele está dentro de você, ele não vai estar, não. Às vezes a gente ora, Espírito Santo, vem sobre nós. Calma aí. Isso é uma oração muito romântica nossa. Não posso fazer mais não, pastor? Pode fazer, não tem problema. Só entenda uma coisa, o Espírito Santo já está naquele que é de Jesus, amém? Então, se o Espírito Santo já está em mim, como que eu estou recebendo alguma coisa que vem do Senhor? Com tristeza, com amargura, todo com, Não. Esse povo que entendia que eles eram do Senhor, que o Espírito Santo estava neles, eles recebiam a palavra com alegria. E essa palavra transformou a vida deles. Em João 15, do verso 1 ao verso 3, aquele texto que eu abri o culto, que eu falei semana passada também, João 15, vamos ler esse texto, João 15, vamos ler aqui na tela. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ok? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Olha o verso 3, e a gente termina aqui. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quando eu recebo a palavra com alegria, ela entra na minha vida. E com alegria eu produzo mais ainda a partir dessa palavra. E quando eu produzo mais ainda a partir dessa palavra, eu me torno limpo. A minha vida vai sendo transformada. É literalmente como uma água que vem sobre mim e me limpa. É literalmente como aquela água que você toma o banho porque você chegou sujo da rua, porque você entende que você está sujo, que você está suado, que você está empoeirado e que você precisa de um banho. E aí você toma um banho e você fica limpo. Limpo, e alguns ainda dizem, estou cheirosinho agora, estou cheirosinho. Não é verdade? É exatamente como quando a palavra entra em nós. Só que a palavra tem que entrar com alegria. Se ela entrar na sua vida, se ela vier sobre a sua vida e você estiver cheio de amargura, você vai ter que parar e pensar, Senhor, cura a minha vida por esta palavra na minha vida e torna meu coração alegre. É possível isso, amém? Mas a partir do momento que você tem a palavra dentro de você, lembra a parábola do semeador? Uma terra, duas terras, três terras, a quarta terra era uma terra que produzia frutos. Vamos dizer que fosse a mesma pessoa que recebeu, porque aquela terra representa o coração de uma pessoa. Vamos entender que aquela pessoa fosse a mesma pessoa. Num momento ela estava como à beira do caminho, à margem, no outro momento ela estava
cheia de espinhos, no outro momento ela estava cheia de pedra, no meio de pedras, ela estava com o coração duro, e num quarto momento ela deixou Deus tratar da vida dela, e agora ela está com o terreno limpo. Amém? E aí agora ela pode produzir frutos. A palavra vem e ela vai alcançar o nosso coração, e quando o terreno está fértil, e a palavra começa a produzir, ela começa a produzir alegria em nós, e a partir desse momento alegre, por causa do Espírito Santo, eu recebo a palavra, e quando eu recebo a palavra, eu me torno limpo. E quando eu me torno limpo, de trás para frente agora, eu me torno um imitador de Cristo. Porque agora sem peso, sem amargura, sem culpa, sem precisar de apontar o dedo para ninguém, sem precisar de apontar o dedo para mim, sem carregar culpa, um fardo de culpa sobre a minha vida, eu agora estou livre. A palavra me tornou livre, e como agora eu estou livre, agora eu posso sim ser imitador de Cristo. Agora eu tenho força para ser o imitador de Cristo. Amém, queridos? Vamos então para o verso 3. O verso 3, o que eu chamo o verso 3? A pergunta do verso 3 é o seguinte: o que produzo quando me torno um imitador de Cristo? Então, esse imitador de Cristo é aquele que está limpo pela palavra. Ok? É alguém que está limpo pela palavra, que a palavra lhe alcançou, e com alegria ele recebeu pelo poder do Espírito Santo, e agora ele está limpo, e agora ele produz algo. E o que essa igreja que que serve como um modelo para nós, como exemplo, o que essa igreja fazia? Olha só, Paulo dizendo agora para a igreja de Tessalonicenses, e serve para nós. Lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Fale comigo, demonstrado. Pensa nessa palavra, e vamos substituir essa palavra com o que vocês têm testemunhado. A gente pode encaixá-la aqui, a gente não vai tirar essa palavra dali não. A gente só vai fazer uma analogia da palavra testemunhado. O que vocês têm testemunhado? O que vocês têm demonstrado? Qual o modelo que vocês têm sido e por que vocês têm sido esse modelo? E aí ele diz o seguinte, ele diz 3 coisas para essa igreja. 3 coisas. A primeira é o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança. Essa esperança em Jesus Cristo. Ok? A Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, Jesus é a nossa esperança. Pode voltar para lá, por favor, Alice. Então, nós temos 3 características de uma igreja que deu certo. De uma igreja que não era perfeita, mas que se tornou um modelo. Quem é essa igreja? Eu e você. A igreja que pode se tornar um modelo. Aonde? Na Tijuca, no Andaraí, no Grajaú, no Maracanã, no Meia, ali, lá, e todos os lugares que nós tivermos. Lá no teu trabalho, lá com teus vizinhos. A igreja que deu certo, ela tinha essas 3 características. A primeira característica, ela tinha fé. A segunda, ela tinha amor. E a terceira, ela tinha esperança. Mas vamos juntar vamos pegar o conjunto da coisa aqui e trabalhar cada ponto desse. O trabalho que resulta da fé. Como que você vê isso? Vamos falar de trás para frente? Eu gosto disso, de falar de trás para frente. É aquele que tinha fé, ele produzia um trabalho. Quem tinha fé, produzia um trabalho. É muito difícil a gente caminhar se a gente não tiver fé. É muito difícil a gente caminhar se a gente não acredita. Não é verdade? É muito difícil você caminhar com alguém, caminhar com alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou produzir alguma coisa, quando você não acredita naquilo. A gente costuma até dizer que quando você é apaixonado por algo, você trabalha muito por aquilo. Mas quando você não é apaixonado por algo, você às vezes até fala, tem misericórdia, Senhor, mas olha, usa meu irmão, porque a mim não dá não. Bem, isso eu estou falando porque realmente existe essa particularidade, mas existe uma coisa que tem que ser para todos nós, que é levar aquilo que nós recebemos do Senhor para o próximo, amém? Então nós temos essa responsabilidade. Eu não gosto de usar a palavra nem culpa nem obrigação, mas nós temos a responsabilidade de levar aquilo que nós temos recebido. Essa igreja recebeu fé, amor e esperança, e eles
produziram isso na vida daqueles que estavam na Macedônia e na Caia. E nós, como igreja, o que estamos produzindo na vida de outras pessoas? Ou na vida daqueles que estão na rua Adoc Lobo, ou na rua Afonso Pena, ou na rua Dr. Satamini, ou na Tijuca, ou no Estácio, ou nos lugares aonde nós temos andado. Bem, o trabalho que resulta da fé. Quando eu falo disso, para mim é fácil falar desse assunto, porque eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então, quando se fala de trabalho, eu penso logo em fazer alguma coisa. É óbvio que trabalho não é só fazer alguma coisa. É óbvio que dá trabalho pensar. Porque se você não para e você concentra em um pensamento e produz a partir daquele pensamento, você não vai ter resultado. Mas vamos levar em consideração esse trabalho, abrangendo tudo aquilo que a gente pode fazer. Então, perceba uma coisa, o que a fé faz com a gente? A fé faz com que a gente caminhe, com que a gente produza. Amém, queridos? Se a fé não gerar em você uma produção, se a fé não gerar em você um resultado, um fruto, não é fé. Não adianta, não é fé, não podemos chamar de fé, podemos chamar de qualquer outra coisa. Por isso que o trabalho deles era motivado pela fé, não era motivado pelo dinheiro, por exemplo. O trabalho deles resultava da fé, não do dinheiro. Deu para entender? Independente de onde você está ganhando dinheiro, lá precisa, o resultado que você vai dar lá precisa ser proveniente da fé, porque você vive pela fé. Se for proveniente do dinheiro, então tira a fé, não precisa. É proveniente da fé, daquilo que nós chamamos, que está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, fé é essa coisa louca que o mundo não quer viver muito, o mundo prefere dizer, eu acredito ou eu não acredito, eu confio ou não confio. Não, eu prefiro dizer, eu creio. Eu prefiro dizer, eu ando pela fé. Eu tenho um testemunho relacionado a esse contexto de fé. Eu tenho. Acredito que você tenha também. Eu não estou dizendo de um testemunho de uma coisa pontual, não. Estou dizendo testemunho de uma história, de uma vida, de algo que acontece há 20 anos. Então, eu posso dizer para você com toda tranquilidade, de que, de fato, há a possibilidade de eu produzir algo pela fé. Amém? O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã não pode ser comparado com o que as pessoas estão fazendo lá no shopping agora, por exemplo. Não, nós estamos produzindo algo que é diferente, que é pela fé. E aí o trabalho se torna um exemplo. Porque o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma igreja modelo. E de uma igreja que o trabalho dessa igreja era um modelo para as pessoas. Então, o que você está fazendo e aonde você está fazendo precisa ser um modelo para as pessoas, se for pela fé. Então, o ponto 1 dessa igreja, que é muito relevante para nós, nos dias de hoje, não sei como você entende, mas para os dias de hoje, os dias modernos que nós vivemos, é uma vida de fé. Você tem que viver uma vida de fé. Eu ainda sou muito tranquilo com relação a essa questão de mídia social, de promoção, de promover, de usar a mídia social para ficar se promovendo, para ficar falando. Eu ainda digo para você que eu não sou resistente a isso, mas eu sou muito tranquilo a isso. Essa semana mesmo estava dentro de uma sala de aula e o professor, éramos uns 8 alunos, o professor falou, olha, eu vou começar a aula e eu vou botar aqui o endereço de Facebook e agora vocês entram aqui nesse endereço e peguem o material. Agora, dentro da sala de aula, cada um tem aí um celular, todo mundo tinha um celular, um negócio para entrar. Aí eu falei, virei, estava do lado e falei, e agora? Eu não tenho isso não. Eu não vou ter como entrar não. Aí a pessoa que estava do meu lado, não me lembro quem foi, falou, não, entra aqui, Lúcio, e você vê comigo. Eu falei, tudo bem. Aí daqui a pouco alguém falou assim, pastor, o professor, que é pastor também, não dá para entrar de uma outra forma, não? Aí ele falou, esse material que está aí, você entrando pelo Google, você também vê. Opa, Google já conheço. Aí eu fui para o Google, entrei e era exatamente cópia do que estava lá no Facebook. Mas eu não tenho Facebook, por interesse meu, por decisão minha. Não tenho nada contra quem tem e apoio aqueles que usam de forma coerente. Quem não usa de forma coerente não tem meu apoio. Não adianta. Vai fazer coisa feia, não tem meu apoio.
Agora, quem usa de forma coerente tem meu apoio. Agora, eu penso muito, porque se eu sou um homem da fé, eu fico pensando, o que vale mais, uma imagem ou uma atitude? Porque às vezes eu estou mostrando uma imagem muito bonitinha ali naquela rede social, naquela mídia social, mas às vezes, quando eu estou presente, a minha atitude é diferente. Então, eu preciso ainda, Lúcio, ainda preciso, no século 21, no dia de hoje, com todo o respeito da sua parte para comigo, de mim para com você, que você entenda e que eu entenda também, de que eu ainda prefiro ficar fora, porque, para mim, é muito mais importante a minha imagem com você do que a minha imagem maquiada lá naquelas mídias sociais. Agora, serve para promover um monte de coisa, para fazer um monte de coisa? Beleza, ótimo, não tem nada aqui. Aqui a igreja tem. Um dia desse até o pastor Ângelo virou para mim e falou, Lúcio, tu vai ter que participar de um desses aí, Instagram. Aí eu falei, pastor, não, por favor, não. Aí ele deu uma risadinha, eu não sei se um dia ele vai me obrigar. Se ele me obrigar no amor, né? No amor que eu estou dizendo, aí vocês vão ver minha conta lá. Não vão ver nada não, mas vão ver minha conta, né? A segunda coisa, esforço motivado pelo amor, de trás para frente. Quem ama, se esforça. Quem ama, se esforça. O exemplo mais próximo que a gente pode usar é o exemplo da mãe, para cuidar do filho. Há um esforço ali, né? Há um esforço contínuo. Né? Eu sou pai, vocês sabem, tenho aqui minha esposa que é mãe, nossos filhos já deram uma crescidinha, e aí ainda assim a gente ainda fica se esforçando, faz um esforço a mais do que o nosso normal para poder cuidar desse filho. A Bíblia está dizendo ali que essa igreja era uma igreja que por causa do amor, eles entenderam o amor de Deus. E aí, a motivação deles era maior. Queridos, toda pessoa que é amada, fica mais motivada. Toda pessoa que é amada, fica mais feliz, produz mais. Vocês concordam comigo? Que uma pessoa amada, você e eu, quando somos amados, nós produzimos mais. Nós nos esforçamos mais. Nós pagamos um preço maior. O que você ama, preste atenção, o que você ama, você se esforça mais. O que passa por você e não mexe tanto com o teu amor, você se esforça menos. Agora, tem uma coisa que é de todos nós. Nós precisamos nos esforçar pelo Evangelho. Posso ouvir um amém? Nós precisamos nos esforçar como essa igreja se esforçou para nos tornarmos um modelo, porque não tem modelo por aí, queridos. Não tem modelo por aí. Não tem modelo por aí. Você não tem como copiar por aí modelos. Até tem alguém que fala de forma moral, alguma ou outra coisa, mas que quando há necessidade do Espírito Santo para dar aquele toque a mais, não tem. Aí falha demais e falha machucando o outro. Agora, nós que somos moldados pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade, que recebemos com alegria pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um modelo de Cristo. E o modelo de Cristo faz a diferença. Ele faz a diferença. Eu sirvo a Deus há todo o tempo que eu tenho de convertido. Eu me converti no dia seguinte eu já estava lá fazendo alguma coisa para Jesus, porque eu entendia dessa maneira, é o trabalho. Mas eu sirvo de tempo integral a igreja há 20 anos, o tempo que eu tenho pastoreando. Eu fiz agora, dia 19 de julho, 20 anos, eu e minha esposa fomos ordenados há 20 anos atrás. E esses 20 anos, eu tomei a decisão de sair do meu trabalho, que se chama secular, que eu não vejo assim, né? Tem essa separação, infelizmente, mas eu saí de lá 20 anos atrás para servir a igreja de tempo integral, independente das circunstâncias, eu parei lá e servi a igreja, mas antes, quando eu era de um trabalho chamado secular, e uma das preocupações que eu tinha, quando eu me converti, era agora ser um modelo de Cristo no lugar onde antes eu não era o modelo de Cristo. Olha que loucura isso, porque uma coisa, né, uma coisa é você ser transformado, agora você é transladado lá para uma outra terra, aí você chega lá, agora você
Eu sou de Cristo, ninguém me conhece, ninguém sabe a minha história, ninguém é do FBI para pegar os meus registros anteriores, ninguém sabe a minha ficha criminal, todo mundo olha para mim, agora eu me comporto muito bem, e agora, opa, esse moço é um modelo, esse moço é uma joia. E eu estava dentro do mesmo ambiente de trabalho, agora tendo que ser diferente, porque agora eu era de Cristo. Eu entendi isso rapidamente, eu não sei se você entende isso. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Estava essa semana conversando com a minha esposa sobre esse assunto. Nós somos diferentes, sim. É cobrado de nós, sim, ser um modelo diferente. Queira você, sim, queira você, não. É bíblico, está aqui. Inclusive, nós estamos falando de algo que é diferente para Paulo. Ele olha para aquela igreja. Lê Corinto, se ele fala dessa forma. Lê em Efésios, se ele fala dessa forma. Mas para os Tessalonicenses, ele fala, vocês são um modelo, porque se tornaram meus imitadores. Então, é possível ter uma igreja dessa maneira. Agora, eu preciso dizer para você que o esforço que eu preciso fazer é porque eu sou diferente. E aí, vão ter momentos que eu não posso ser igual ao outro. Se eu quero ser um imitador de Cristo, vão ter momentos e situações e lugares e falas e comportamentos que não cabem para mim e para você. Eu não sei se é duro falar isso para você nessa manhã, mas isso para mim é muito duro. Essa semana eu passei por uma situação que eu caí numa armadilha, porque eu fui diferente do que eu deveria ser. E sabe o que a pessoa falou para mim? Um homem de 71 anos de idade, um pastor, me chamou e falou para mim assim, você é um pastor. Eu sei que eu sou pastor, mas ele estava falando porque a perspectiva dele com relação a mim era muito maior do que ser um crente. Olha só o que eu estou falando para você. Você que está aí não me olha como um crente comum, você me olha como um pastor, como um líder, como alguém que tem que ser um exemplo até mais do que você mesmo. Não, eu sou um crente comum, eu posso falhar, o pastor não. Mas deixa eu te falar uma coisa, a igreja não é feita de pastor, a igreja é feita de ovelhas de Cristo. Eu sou uma ovelha de Cristo, eu procuro ser todos os dias uma ovelha, que obedece, que submete ao pastor. E se ainda assim não tivesse um pastor acima de mim, que fosse uma referência para mim, Jesus é o meu pastor. Então, preste atenção nisso, por favor, porque nós somos uma referência e estamos caminhando para ser um modelo. E qual o esforço que eu preciso fazer? Às vezes você acha que o esforço que você precisa fazer é só, sei lá, correr um pouco mais. Né? Eu consigo correr 1 quilômetro, eu vou correr 1 quilômetro, 2 quilômetros agora, é um esforço maior. Não, queridos, não, às vezes nós vamos ter que nos esforçar, abrindo mão da nossa razão, abrindo mão dos nossos valores. Às vezes vai ter que ser assim, às vezes você vai ter que baixar a cabeça. Ah, mas você vai se humilhar. Você está pensando que não, mas é muito ruim quando eu não me humilho, quando eu não sou uma referência, as pessoas apontam para mim e falam lá, ele é crente, está vendo? Deixa eu te falar uma coisa, ninguém aponta para o espírita, ninguém aponta para o católico, ninguém aponta para o budista, ninguém aponta para o candomblessista, mas todo mundo aponta para o crente e fala, ele é crente. Olha lá, ó, é crente, ó. Olha lá, é crente, ó, tá fazendo, ó, crente, está fazendo. Eu não quero citar aqui coisas que os crentes fazem, e que dá um testemunho ruim para a sociedade. Eu não quero citar aqui isso. Não quero, mas quero que você pense, e que a gente pense, que tem coisas que nós vamos fazer, e que, de fato, é diferente do que o mundo faz. Tem caminho que você precisa fazer, e que o mundo não tem condições de fazer. E tem caminho que o mundo faz, e que você não pode fazer. Amém, queridos? Você precisa ter temor no teu coração. Você precisa saber as palavras que saem da tua boca. Você precisa saber que agora o teu temperamento está sendo transformado. De que existe uma alegria dentro de você que é maior do que a tristeza que antes alcançava o teu coração. Eu quero caminhar aqui porque a hora passa para o terceiro ponto. E o terceiro ponto diz, perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. De trás para frente, a nossa esperança é Jesus. Se a tua esperança estiver em outra coisa, esquece. Se a tua esperança, que é cristão, que segue a Cristo, estiver em outra coisa, esquece. Mas a tua esperança precisa estar em Cristo, amém?
E isso precisa haver um esforço. Voltamos da questão do esforço. Precisa haver um esforço da sua parte, da minha parte, de caminhar com Cristo, porque não é fácil caminhar com Cristo. Não posso esconder isso de você. É difícil caminhar com Cristo. Não é fácil. Requer você morrer, requer você abrir mão de coisas, requer você ter que ser o tempo todo luz. Ah, mas eu não posso pecar? Não, não pode. Não, a gente não pode pecar. A gente podia pecar quando nós não tínhamos Cristo. Mas eu peco, pastor. Tudo bem, você peca, eu também peco, mas não posso. Se eu pecar sabendo que eu quero pecar, vai dar ruim. Vai estragar tudo. Agora, o pior de tudo, queridos, não é a questão de eu pecar. O pior de tudo é o exemplo que eu estou sendo para o outro. Eu já passo a não ser mais modelo para o outro. Agora, o modelo que eu sou é outro modelo. Por isso que eu digo aqui com toda a propriedade para você, você não pode andar nos mesmos lugares, tomar das mesmas coisas, fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Porque senão, segundo aí os jovens e adolescentes, vai dar ruim. Vai, e as pessoas vão olhar e vão falar, eu não quero estar lá não. Eles não são exemplos para mim. Eu me coloco juntamente com você, porque é muito ruim quando nós somos confrontados com algo que não é de Cristo. E não somos um modelo. Você não precisa ser igual ao outro, entenda isso. Se o outro ri muito, você não precisa rir muito. Se você é uma pessoa séria, e é o teu jeito, isso não quer dizer que você não é de Cristo, que você não é um modelo de Cristo. O que eu estou falando é quando o prazer pelo pecado é maior do que pela santidade. Porque quando eu tenho prazer pela santidade, eu começo a me esforçar de uma forma que isso muda a minha vida. Então, você percebe que o último item dessa igreja, e que serve para nós, é que foi uma igreja que ela tinha esperança em Cristo. E por ela ter a esperança em Cristo, ela se tornou perseverante. O que eu e você precisamos continuar perseverando? Qual é a medida que é ruim em nós, que não é boa, e que eu preciso continuar perseverando? Não é verdade? Só eu e você sabemos. Você sabe a sua, eu sei a minha. Mas quem tem que perseverar sou eu e você. Eu perseverar pela minha busca e você perseverar pela sua busca. Eu falei aqui no início do culto que isso aqui é um laboratório para nós. É que a palavra é viva, ela está aqui presente nesse século, nesse dia, né? Nessa semana que passou, por exemplo. Toda semana a gente tem um monte de história, um monte de notícia, né? Essa semana que passou, começou com uma tragédia. Aí depois vieram notícias sobre a Amazonas. Às vezes a gente entra em coisas que a gente não está nem preparado para entrar. E a gente começa a dar opiniões que só vai nutrir em nós a amargura. Às vezes eu quero perseverar pelo outro. Não persevere pelo outro, persevere por você mesmo. Eu quero terminar esse momento aqui dizendo para você uma coisa muito importante. E é uma outra pergunta. Quando eu produzo fé, esperança e amor, não é bem uma pergunta, é uma afirmação, mas serve também para a gente transformar isso numa pergunta. Quando eu produzo fé, esperança e amor, consigo dar frutos que vêm do Senhor. Nesse texto aqui, no verso 8, diz assim, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Lá no verso 10, diz assim, deixa eu ler o 9 também. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Agora, o que mais me choca aqui é o verso 8, que diz, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Acaia, na Tijuca e outras partes mais. Partindo de quem? De quem que partiu isso, quando Paulo falou ali? Da igreja modelo, da igreja em Tessalônica, amém? Pode partir de mim e de você também? Pode, claro. Se nós nos tornamos imitadores, limpos pela palavra do Senhor, nos tornamos imitadores de Cristo,
vamos nos tornar um modelo. Aí lá onde nós estamos, lá no nosso trabalho amanhã, lá onde estivermos, o que estivermos fazendo, pensa lá, pensa nesse lugar. De repente esse lugar para você não está sendo nem tão bom assim. Mas pensa, como esse lugar pode ser diferente por causa de você que é um modelo. Como que as pessoas ali podem ser transformadas. De repente lá você não vai mudar a cadeira que você senta e nem a mesa que você usa, mas você vai mudar a vida do seu amigo que está lá morrendo, sofrendo. Às vezes nós estamos preocupados com coisas e nos despreocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, na Macedônia, na Acaia, ou... Quantos de nós não queria poder livrar aquele menino de 20 anos de morrer de forma trágica como morreu? Quantos de nós não queria fazer isso? Mas não é por isso que eu vou ficar colocando opiniões que não tem a ver comigo. Pensa numa coisa, se nós como igreja orarmos mais e dermos menos opiniões, nós vamos fazer a diferença. A gente ainda coloca muitas opiniões, a gente ainda coloca muitas frases que não são vividas. A igreja não precisa de frases, a igreja precisa de Cristo. Frases, você quer frases? Aqui está cheio de frases. Não fica criando uma nova frase não. Pega um texto bíblico e coloca no teu coração, para você ver a diferença que vai fazer. Queridos, eu quero fechar dizendo para você o seguinte: quando eu tenho fé, esperança e amor, que é o mesmo texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 13, a única coisa no fim de tudo é a esperança, a fé e o amor. E de tudo, o amor, né? Mas vamos trabalhar com a perspectiva de que eu creio, de que eu tenho esperança em Cristo, de que eu amo. Você vai se tornar um missionário. O que é o missionário? O missionário é aquele que leva a mensagem da missão. Qual é a mensagem que nós precisamos levar? A mensagem do Evangelho. Você não se torna um missionário quando você viaja para fazer uma missão, não. Você se torna um missionário quando você crê, quando você se torna um modelo de Cristo. Você faz a missão. E a outra coisa que eu queria dizer para você, que nos ajuda demais a gente fazer a missão, eu vou ler a frase que eu escrevi. Precisamos deixar as diferenças e juntos, como igreja, testemunhar de Cristo. Eu vou repetir. Precisamos, então somos todos nós, deixar as diferenças e juntos, como igreja, testemunhar de Cristo. Eu vou ler a outra frase que eu escrevi. Enquanto alimentamos as nossas diferenças, Satanás ganha território. Enquanto alimentamos as nossas diferenças, mais um jovem de 20 anos vai morrer. Vocês estão entendendo? Que diferenças são essas? São as diferenças que nós produzimos a partir daqui. Porque quando nós fazemos o que está aqui, nós não temos diferenças. Quando nós entendemos essa verdade aqui e produzimos ela com fé, com esperança, com amor, não há diferença. Não há. Você sabe por que criou-se denominações? Porque num determinado concílio, alguns anos atrás, no século XVIII, os homens reunidos em amor, com fé, com esperança, eles começaram a levantar diferenças uns com os outros. Homens estudiosos, homens letrados, homens acadêmicos, homens do púlpito, começaram a levantar diferenças. E aí um determinado homem virou e falou assim: vamos deixar essas diferenças de lado e vamos pegar o bem comum que há entre nós, porque nós temos bens comuns, amém? Nós temos valores comuns dentro de nós, sim ou não? Nós cremos no Cristo, nós temos fé, nós temos esperança, nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós queremos o bem das pessoas, nós nos alegramos com a igreja, enfim, nós temos valores que são iguais. Mas nesse dia,
houve uma votação. E esse homem que queria o bem comum, para trabalhar o bem comum, perdeu. E a votação elegeu as diferenças. E porque agora todos eram diferentes, então já que eu sou diferente de você, eu vou criar um nome para a minha diferença. E aí surgiu o batista, surgiu o assembleano, surgiu o presbiteriano, surgiu o congregacional, surgiu e está surgindo até hoje. Por causa das diferenças que num concílio, homens como nós, crentes do púlpito, letrados, inteligentes, decidiram optar pelas diferenças ao invés do bem comum. Queridos, se nós fizermos a opção hoje do bem comum, não tem país, não tem lugar na face da terra que vai ser estragado como é. Porque se a igreja botar a mão nesse lugar, ela muda. Esse lugar muda. Por causa de quem? De mim, de você. E nós já vimos isso. Nós já vimos isso acontecer na face da terra. Todo avivamento que veio nessa terra chamada mundo, aqui nesse planeta, veio porque precisou mexer na igreja e no governo. E todos os governos que passaram, que estiveram no lugar onde a igreja vivou, o governo foi transformado. A corrupção foi embora. A corrupção não é por causa do governo, a corrupção é por causa do homem com o coração corrompido. E a corrupção está no coração do homem. Cuidado, para eu e você não sermos também corruptos. E o que é corrupção? É você transformar o que é normal, é você mudar o que é correto. Se você mudar o que é correto, isso já é corrupção. Corrupção não é pegar dinheiro não, querido. Dinheiro é só um ponto da corrupção. Corrupção é quando você recebe uma direção para fazer X, você faz Y, você já corrompeu. Corrupção é quando você tem um chamado para fazer o que você tem que fazer, e você tem que se esforçar, chegar mais cedo, e se dedicar, e fazer a si mesmo, e se o outro não estiver fazendo, você faz. Porque é teu, foi colocado na tua mão. Corrupção é quando você não faz. Isso é corrupção. Corrupção é quando um pai, que é pai e que botou um filho no mundo, deixa de ser pai, deixa de cuidar daquele filho. Isso é corrupção. Mas nós, às vezes, com o nosso dedinho, a gente aponta para os corruptos, que estão ferindo a eles mesmos. A eles mesmos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O corrupto, que nós apontamos como corrupto, ele não afeta em nada em mim, porque eu sou de Cristo. O meu reino é outro, o meu céu é outro, o meu lugar é outro, e o teu também, amém? Vamos pensar nisso, porque é dura mesmo a mensagem. Ela não é leve não, ela é dura, mas ela é regada de amor, de fé e de esperança.